Boa noite, meus queridos filósofos. Com vocês, aqui o programa que tenta iluminar o fundo da caverna, tenta deixar aquela migalha de pão para a gente tentar ver a luz do sol. Quem já está acostumado com o nosso programa vai entender a analogia aí com a Caverna de Platão, livro 7 da República, recomendo para todos. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial, psicóloga, minha amiga maravilhosa Vera Miranda, Olá. tá aqui com a gente hoje para o pensamento desse episódio foi falar sobre crianças. Eu não sei para onde o papo vai, mas a gente queria falar um pouco sobre tecnologia, como que as crianças estão presas aos desejos que a tecnologia tem proposto, que a sociedade tem proposto. E a Vera, ela é uma psicóloga que eu respeito muito, além de ser um dos seres humanos preferidos da minha vida. Então, para mim, nada mais que justo, como a nossa primeira psicóloga, está aqui, Vera Miranda, não desvalorizando de jeito nenhum a Giovana, mas ela está em formação ainda e ela veio falar como mãe, não veio falar diretamente como psicóloga. Logo que ela se formar e quiser vir, Giovana, você está convidada de novo, tá bom? Vera, você pode se apresentar, falar um pouco? É um prazer estar aqui, Tomás. Obrigada pelo convite, né? Acho que a gente já pensando numa imensa colcha de retalhos, né? Assim, a Uhum, nossa colcha de retalhos, ela já tem várias costuras, né? Porque a gente já tem essa capacidade de dialogar sobre a vida, de pensar sobre a existência, sobre as dores, enfim, sobre os desejos, há muitos anos, né? uhum. Então, você é um amigo muito querido e eu me sinto grata, né, por essa troca aqui hoje. Eu me chamo Vera Miranda, sou psicóloga clínica, sou professora de psicologia, sou mestre em psicologia e falo do lugar de alguém que estuda e que pensa sobre a contemporaneidade, né, sobre a saúde mental hoje, assim. E hoje, acho que esse papo sobre a infância me ocorre da gente conseguir discutir um pouco sobre o excesso, né? É, eu que julgava ter uma infância muito boa, fui um adulto com muitos excessos, sabe? Então, é interessante a gente entender um pouco da mecânica de onde vem Uhum, isso, para como a gente pode orientar melhor nossas crianças, para a gente trabalhar na proação e não na reação, uhum, né? uhum, E, enfim. E como Platão fala de tudo, e eu considero, assim, eu considero Platão provavelmente o maior filósofo uhum, do nosso lado do mundo, né, do Ocidente. E a partir dele, depois de Sócrates, né, que ele atribui muita coisa a Sócrates, e Sócrates formou outros filósofos, e a partir dessa ideia do amor pela sabedoria, isso tomou um nome, uma proporção que nunca mais se apagou. Então, uhum, assim, Platão é sempre atual, assim como a maioria dos problemas da humanidade. Então a uhum, gente via que esses filósofos eles estavam tentando resolver problemas do ser humano. Desde uhum, então, uhum, pensando sobre problemas com essa habilidade e tal. Então, quando a gente vê agora, de uma maneira um pouco mais contemporânea, Freud, né, falando muitas coisas que, para mim, interagem com o que Platão, o que uhum, Sócrates uhum, falou, né? Quando eu cito Sócrates, eu estou falando o que Platão escreveu dele, tá? uhum, Então, só às vezes eu posso falar que Platão falou e Sócrates falou a mesma coisa. Então, uhum, às vezes eu me confundo de quem citar. Mas, enfim, quando a gente vê essas coisas todas se deparando e eu falar, quem melhor para falar de Freud do que a Vera, né? Que você sempre foi da linha da psicanálise, uhum, sempre sabe, essa coisa dos sonhos, de por que a pessoa está pensando sobre isso. E eu uhum, acredito que a vida é didática. uhum. Se a gente está passando por algum problema, é a vida tentando nos ensinar algo, sabe? O que você acha sobre isso? Você que tem experiência prática com o problema das pessoas, né? Com as situações difíceis que as pessoas. Você acredita que a vida é didática, que a vida está ensinando? Você acredita que realmente tem
situações que fica difícil a gente controlar. Isso daí como ponto de partida, né, Tomás? Acho que a gente faz um movimento que talvez isso nos cause muito sofrimento, né? Que é de tentar controlar o tempo inteiro tudo, né? Quando, na verdade, algumas coisas você consegue controlar, outras coisas você não consegue controlar, né? E aí o que você faz com isso é o que vai dizendo aí sobre o teu caminho, né? Às vezes eu recebo um sujeito em profundo sofrimento e o eixo passa por aí, assim, uma tentativa de um controle absoluto, que é controlar tudo. Preocupação, né? É se ocupar sem conseguir agir. E não dá. Não dá, não dá. Tem uma linha de filosofia que fala muito sobre isso. O estoicismo fala, cara, se ocupa onde você consegue agir. Onde você não consegue agir, não gasta energia, porque vai ser... Então, quer ver uma coisa? Eu tô aqui, tô preocupada com o que o outro vai pensar. Você quer controlar o que o outro vai pensar. De jeito. Então, assim, entende o lugar onde, a proporção que você pode tomar? Não dá. É muito estranho, eu já falei sobre isso aqui. Parece que a gente fica tentando ser aprovado pela perspectiva do outro. E quando a gente não sente essa aprovação, a gente quer mudar, mas você quer mudar? Mude a si mesmo, porque... Mas o Lacan ele traz uma questão central sobre isso, né? Que é a pergunta que, o que o outro quer de mim? Então, o sujeito ele pode ficar a vida inteira nesse movimento, assim, tentando interpretar o que o outro quer dele. E nessa tentativa de interpretação, ele vai tentando ali atender a demanda do outro. Você pode usar a sua vida inteira fazendo isso. Até que você pode fazer E aí, com o processo de análise, né, você muda de lugar. Que é o que eu quero. O que eu quero, né? E não o que o outro quer de mim. Vera, você falando do Lacan, parece que você estava comigo quando a gente pensou a simbologia desse podcast aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Olha só, a pessoa presa olhando para fora, olhando para o outro. Aí quando você fala de virar e olhar para a gente, o que a gente quer, olha a outra simbologia, que é aquele ceguinho olhando para dentro, porque a gente, na verdade, tá totalmente perdido, não faz ideia do que a gente quer, a gente acha que sabe o que espera do outro, mas a gente não faz ideia do que a gente quer. E a gente fica se ocupando com o que a gente espera do outro, ou se ocupando com todas as outras coisas. Inclusive, Vera, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que a gente está mostrando aqui a arte da caneca. Essa aqui é uma nova versão, é o presentinho do convidado. Obrigada. Tá? Obrigada. Espero que você goste da nossa caneca do Caminho do Ser. Obrigada. Nossa, tem um sol lindo, Tomás. Tem obrigada. sol. Isso aqui, eu vou até te mostrar aqui. Opa, desculpa, perdão. Até te mostrar essa simbologia aqui, ó. Se você virar de lado aqui, ó, a Nossa Senhora da Aparecida aqui, ó. Você tá vendo? Esse solzinho era um ponto de luz aqui em cima. Eu coloquei ali para ficar junto com o Caminho do Ser, como se a gente tivesse essa fonte da luz do sol dentro de nós. Aquela imagem da Nossa Senhora Aparecida, uma vez, eu sou de uma origem evangélica, né? Então, assim, eu nunca esperei ter muitas admirações pela simbologia da Igreja Católica, porque não faz parte da minha cultura. Mas uma vez eu estava andando numa loja de artesanato, eu vi aquele ponto de luz, a Nossa Senhora da Aparecida manifestada, e aí eu lembrei daquela coisa do nous, da psique e da soma, né, do mundo manifestado. E aí eu falei assim, nossa, o espírito, o corpo, o espírito, a alma e o corpo. Aí veio um estralo na minha mente e falei assim, gente, que imagem que nos liga realmente à ideia do bem, à ideia de Deus, à ideia de onde a gente precisa... O que a gente precisa fazer, né? É o elevar nosso pensamento até o espírito, até aquela fonte divinal. Então, eu gosto de compartilhar essa história porque passou a ter muita importância para mim. Toda simbologia envolvida, assim, né? São Jorge também guerreiro, tem uma simbologia que eu acho bem interessante. Enfim, né? Apesar de eu não ser católico, eu tenho certeza que esses símbolos, eles ensinam muito para quem está tentando se ligar a Deus. Então,
É isso. Eu não sei nem se ligar somente a Deus, né? Mas é se ligar de alguma maneira à história, né? Assim, são imagens que, em alguma medida, atravessam o tempo, O né, Tomás? tempo, Olha quanto tempo essas sim, imagens fazem alguma função na sociedade, né? sim, sim. É, o que eu falo de ligar a Deus é porque, como é ligado à religião, e Uhum, religião, as pessoas já normalmente se separam, né? Mas o uhum, conceito da palavra é religare. uhum, Religare, tentar se ligar, uhum, voltar uhum, a Deus, assim, a fonte inicial da vida. Então, é isso, assim. Por isso que eu usei a palavra religar, uhum, ligar, uhum, né? Se ligar a Deus. Mas voltando aqui para psicologia, para Lacan, uhum. que é um assunto que, gente, é aquela coisa. Você pode achar que psicologia é bobagem, mas quem faz vive melhor. É, vamos só Assim, tentar quem fazer assim uma acha? separação, né? Porque eu sou psicóloga e eu sou psicanalista, Ah, né? sim. Então, uma coisa é a psicologia, outra coisa é a psicanálise, né? São lugares diferentes, embora se encontrem. Por exemplo, eu sou psicóloga e eu sou psicanalista, mas um psicanalista, por exemplo, ele não precisa ser necessariamente um psicólogo. Ele pode ter uma formação, por exemplo, em filosofia e vai fazer uma formação em psicanálise e vai fazer análise, vai fazer a supervisão, que é o tripé da psicanálise que a gente chama, né? E ele vai, em algum momento da análise dele, se autorizar enquanto analista, né? Uhum. E a psicologia, ela tem outras vertentes. Ela tem a Gestalt, ela tem a TCC, ela... Sabe? Então, são... Só pra gente fazer aí Eu uma acho. diferenciação, né? Assim. Sim, sim, eu entendo pouco as diferenças e você vai saber me detalhar melhor. Só que o que eu percebo é o seguinte: o ser humano ele não tem um, um manual, sabe? A Uhum, gente vai pegar. A minha professora costuma falar, a uhum, gente pega um liquidificador que tem três uhum, velocidades, abre ali, tem um manual de 5 páginas, e a gente, como ser uhum, humano, não faz ideia. Parece assim que essas profissões que se envolvem tentando quase que ser um guia, uma ajuda, estudam a condição do ser humano e tentam fazer a pessoa perceber como chegar numa condição um pouco melhor. Eu acho interessante quem faz, assim, porque as pessoas chegam em umas conclusões muito bacanas, assim. Eu fixei na filosofia e me mantive na filosofia, que acredito que ajudou muito. Assim, uhum, você acompanhou, você uhum, me acompanha há muitos anos, você já me viu mais perdido do que cego em dia de tiroteio aí, tentando uhum. ser É, agora você feliz está em bem lugares. organizado, né? Então, nesse É, sentido, muito bacana a função da filosofia, né? mas assim, eu fiz uma função da filosofia, mas assim, eu percebo que as pessoas que fazem uma análise mais aprofundada, que estão realmente decididas e bem orientadas, chegam a resultados bem parecidos com os Uhum, meus. Assim, como a filosofia, eu posso dizer que o que mais ajudou foi a prática da filosofia. Eu vou uhum, estudar estoicismo. A gente estava falando sobre não ficar preso ao outro. Estoicismo, uma das coisas que falam é a gente ocupar aonde a gente pode agir. Onde a gente não uhum, pode agir é uhum, preocupação. A gente vai, antes de agir, se ocupar, né? Então, gaste energia mental, gaste energia física com que aonde a gente pode agir. É uma coisa que o estoicismo ensinava. Quando eu coloquei isso em prática, pô, foi maravilhoso, uhum, porque eu, em vez de tentar conquistar alguém, eu gastei para melhorar a mim mesmo. E aí fica bem mais fácil, porque mesmo que eu conquiste aquela outra pessoa, eu posso perceber que não era ali que estava a minha felicidade, uhum, ou seja, idealizei alguma coisa assim, uhum, posso perceber que não era ali que estava a minha felicidade, ou ainda assim eu fico querendo conquistar outra pessoa por uhum, atração, tentando achar o belo pelos corpos, como eu já falei aqui do livro Banquete, se quiser a gente pode falar sobre amor,
Mas dentro dessa autoanálise, eu falei assim, não, aqui eu posso me melhorar e aí eu não preciso conquistar ninguém para necessariamente viver bem comigo mesmo. E, e é isso, assim, quando a gente percebe que viver bem consigo mesmo é que vai produzir algum sentimento real de felicidade, porque se a gente espera a felicidade de qualquer coisa externa, tudo pode mudar nesse mundo. Mas se a gente se sente Que acho que satisfeito... essa é a proposta do capitalismo também, né? Assim, uma felicidade pelo consumo, né? Então, o capitalismo, ele amarrou isso de um jeito muito interessante, assim. Então, para eu ser feliz, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro melhor, né? Só que eu vou ter um carro e daqui a pouco não é isso, né? É um esvaziamento, assim. O conceito de felicidade hoje, ele está muito colado no consumo, né, Tomás? Então, Mas a gente entende que isso é só um conceito, né? A felicidade não estaria não, aí. é um conceito, né? É, E é um conceito usado apropriado, né? Em alguma medida o capitalismo se apropriou disso, assim. mas você acha que isso é o capitalismo mesmo? Num país comunista, por exemplo, não estaria atrelado também? E aí eu não consigo pensar sobre isso, porque eu não estou pensando sobre isso, assim, sabe? Eu estou pensando sobre a função mesmo do neoliberalismo, do capitalismo, né? Assim, tô pensando mais nesse lugar, sabe? Então, num país comunista, eu não É sei. porque, assim, quando a gente vai perceber, o capitalismo é algo relativamente recente, né? Assim, apesar de sempre ter existido é, a, os desejos humanos, né? E o dinheiro começou a servir de moeda de barganha principal para cumprir os desejos humanos. Todo livro que a gente vai ler, a gente para no ego e isso como sendo ego. Tem um autor que eu gosto, eu sempre cito ele, Sirikan Shankar. Ele tem um livro Em Busca da Felicidade que ele fala que é isso. O karma nosso é alimentar nosso corpo e aquecer a nossa carne. Isso a gente precisa fazer. Isso, para você ter uma ideia, tem até uma lei brasileira tentando fazer que isso seja cumprido. Ou seja, vamos fazer um Bolsa Família porque as pessoas, no mínimo, é alimentar a carne. E aí, depois que a gente consegue cumprir isso, a gente fica buscando ter mais do mesmo. Ou seja, a gente quer uma casa melhor, a gente quer uma comida melhor, a gente quer ir em lugares melhores e a gente acha que a felicidade vai estar nisso. Entendeu? E aí, quando a gente consegue aumentar esse mais do mesmo, a gente percebe que não, que a felicidade não estava ali, ou se a pessoa acredita, não sei, mas a gente percebe que tem algo mais, que parece que tem uma evolução que não está relacionado com as conquistas. O que você acha? Eu fiquei um pouco na dúvida agora, né? Porque a gente ia seguir por um caminho Eu da... tenho TDAH, eu perco os caminhos. Se você quiser voltar para o caminho que você quiser ou complementar esse, tá ótimo, tá? Falar Porque sobre... a gente vai falando, as ideias vão vindo, Não, acho que eu a vou gente comentando. pode, então, de repente, dar um norte para isso que a gente já está agora, né? A gente, de repente, dá um... E a gente volta para o que a gente tinha pensado inicialmente de Das discutir um pouco sobre o tecnologias. excesso da tecnologia. Sim, Da gente conseguir só botar uma margem, né, Tomás? Porque acho que a margem, ela é uma coisa eu vou importante até da gente. anotar aqui o próximo linha, que aí quando você concluir esse pensamento, Tem uma questão do... Nós somos seres desejantes, né, Tomás? Então, isso que eu escuto um pouco você dizendo isso, assim. Então, eu conquistei essa caneca aqui, não é pela conquista. Daqui a pouco eu quero outra coisa, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. E é isso, assim. Isso, em alguma medida, isso move a gente. O desejo, ele movimenta a gente. Ele faz a sim. gente ir em busca, né, assim. Só que isso é inalcançável. Né? Então eu não consigo pegar o desejo, eu não consigo pegar o desejo, colocar numa caixinha e falar assim, esse desejo aqui. Às vezes eu vivo alguns momentos com as crianças, né, um sorriso, uma gargalhada, que me vem esse sentimento assim, tipo, nossa, se eu pudesse colocava isso num potinho. Mas isso se perdeu já, né? Porque a gente vai vivendo e as coisas vão se perdendo, né? E a gente continua desejante. Agora o desejo, olha teu sorriso aqui, que lindo, né? Já é outro sorriso. E a gente vai se movimentando na vida. Acho que a questão que eu acho interessante da gente pensar essa amarração do capitalismo é a questão do consumo com a felicidade.
Por exemplo, você vai perceber meninos na rua que raspam a cabeça com o símbolo da Nike, né? Ele não pode comprar um tênis da Nike, mas ele pode raspar e carimbar ali no corpo o símbolo de uma marca que ele tanto deseja, né? Então, assim, tem uma apropriação aí do capitalismo que é perversa mesmo, né? Nessa noção de felicidade e de consumo que cai no vazio, porque não é isso que vai, em certa medida... Quando eu trabalhava no varejo, né? Eu lembro eu fui gerente de loja, de uma cliente da loja, que em algum momento a gente não queria mais atender ela, assim, porque a gente percebeu esse movimento. Então, ela chegava na loja, ela comprava, sei lá, R$ 1.000 só de camiseta. E semana que vem ela estava lá, R$ 1.000 só de camiseta. Ela não conseguia usar aquilo. Então, tem uma questão ali, uma sensação, um prazer que ela sentia na loja naquele momento. Você se sentia fazendo mal pro... E a própria equipe falou, gente, quando ela chegar, vamos ter um papo, tomar um café, sabe? Assim, ninguém mais queria vender para ela, porque a equipe percebeu que aquilo ali era um movimento mesmo adoecido. Que acorrentava ela, Ela estava né? adoecida, né? Então, mas a gente fez um furo nisso, né? Mas, no geral, o capitalismo vai se apropriar. Então, vamos lá, vou te vender mais, eu vou vender mais. É isso, assim, né? O capitalismo não tem fim, ele é um polvo gigante com vários tentáculos, né? Eu costumo, o que a gente está chamando hoje de capitalismo, eu costumo chamar de duas... Eu acredito que são... Eu tenho dois nomes para isso, é ambição e cobiça. Porque parece que a ambição e a cobiça são dois gigantes que sempre estão ali para a gente vencer, para a gente lutar. Parece que faz parte dessa vida didática, de uma evolução como ser humano. Porque, assim, a gente está falando sobre... Vamos agora passar para desejo de consumo. Nós, seres humanos, temos uma atração pelo belo, entendeu? E a ambição e a cobiça, elas usam essa atração pelo belo. E a gente confunde essa atração com... que é esse desejo, né, pelas coisas belas, porque é bom, por se mostrar belo. A gente confunde isso como uma questão assim, como se fosse o lugar a se chegar, tá? Quando a gente já pode falar sobre isso como adulto, mas quando a gente é criança e as crianças ainda não têm essa maturidade de amadurecer, não está no momento de amadurecer, não está pronto para amadurecer. E aí ele começa a gerar dopamina através de um brinquedo novo, uma tecnologia nova. E isso pode aprisionar ela, né? Eu gostaria de entender em que rumo que as nossas crianças hoje estão indo com essa tecnologia, porque até pouco tempo atrás eu tinha visto que essa seria a primeira geração que o QI é menor do que o dos pais. E isso é verdade? Você está informada disso? Isso teria uma correlação com a tecnologia? Acho que tem um ponto aí importante da gente, só para a gente dar uma situada, né? Assim, já que você está falando dessa condição do ser humano, né? Assim, dessa coisa bem... O bebê, aí eu vou usar um termo da psicanálise mesmo, assim, né? Que é um termo que eu acho interessantíssimo, que é o pedaço de carne, né? O bebê, ele é um pedaço de carne. Se você tem um bebê e você pega esse bebê e põe no cantinho daquela sala ali e deixa ele ali, o que acontece com ele em 2, 3, 4 dias? Vai morrer, né? Vai morrer. Evidentemente. Por quê? A gente gostando, a gente não gostando disso, né? Numa sociedade completamente assim, não completamente, mas muito marcada pelo individualismo, né? Parece estranho ouvir isso que eu vou falar agora, mas a gente depende do outro, né? De um outro que nos dê um lugar. Do outro que vai, em certa medida, nos acolher e nos dar um lugar no seu desejo, já que a gente está falando de desejo, né? Como? Olhando, amamentando, falando. Então, tem a função da voz, tem a função do olhar, tem a função do toque, né? E esse bebê, ele vai aos poucos ali
se tornando, né, um sujeito. Alguém vai nomear, porque a criança, ela não se nomeia sozinha, né? Alguém nomeia ela. Ih, chorou? É fome. Ih, tá com sede? Não tá com cocô, não. A gente vai marcando essa criança com o nosso cuidado, né? Então, essa condição, ela é uma condição básica, assim, para a gente pensar, começar a pensar o lugar da criança, o lugar da infância, para a gente tentar traçar aí algumas reflexões sobre esse lugar do QI. Porque esse adulto que cuida, ele já fala de um outro lugar, né, Tomás? Uhum. Então, essa criança aqui, que vai, em alguma medida, ir aprendendo com esse sujeito, que convoca essa criança a olhar para o mundo. Porque a criança, o Freud vai usar um termo que eu gosto muito, né, que é majestade o bebê. A criança, ela é né? Esses dias mesmo uma paciente falou, nossa, tanto tempo não tinha um bebê na família. O bebê, ele traz Essa vida. essa vida, Uhum. né? Então, esse lugar que a criança vai ocupar, que lugar é esse que esse outro dá para essa criança? Que lugar é esse que o outro dá para? Isso é importante, porque qual que é o que seria o certo dentro da criação desse bebê? Porque assim, eu percebo que hoje a criança ela nasce com essas condições kármicas, né, de aquecer seu corpo, de Uhum, alimentar a sua uhum, carne. E para alimentar essa carne, ele depende de um outro ser humano para uhum. começar. Para começar, vamos partir daí. Você se alimenta de lá, tá? É a condição de ser mamífero. E aí a gente alimenta essa criança, a gente cuida dessa criança e a gente tem toda a expectativa sobre essa criança. E uma coisa que eu acho interessante: ninguém lembra de antes dos, sei lá, de uma certa idade. Quem que é essa criança? Mas e aí que tá. Tem uma poesia que diz, Tomás, e é uma poesia que eu amo, né? Que Hum, ela diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então você não lembra de forma consciente, puxei na memória, mas te marcou, tá aí, de alguma forma, em alguma maneira, né? Então às vezes o sujeito ele tem uma série de problemas, né? Assim, que ele tá ali tentando entender, falando, associando, e que é tão arcaico, assim, sabe? É tão antigo que ele não tem acesso. Mas marcou, né? Assim, é isso, marca. Essa que é a questão. e isso Mesmo que você não lembre, tá aí. acontece, existe. Mas então, antes dessas marcas acontecerem, tá? Agora eu vou lembrar de Fedon, tá? Que é o best de Sócrates que morreu logo depois dele. E aí, quando os discípulos estavam lá entristecidos porque ele ia morrer, ele falou assim: gente, para com isso. Para quê? A morte não existe. A carne vai se transformar e vai continuar viva. De alguma forma, cada forma desse átomo vai continuar vivo. Agora, os atributos que vieram junto com essa carne, isso não tem peso. Isso viaja numa velocidade incrível, vai para o passado e vai para o futuro. Essa essa coisa que não tem peso não é carne, então ela volta para a fonte, tá? Então, assim, a morte não existe. Isso eu acho muito lindo, né? Porque a pessoa, Uhum, na véspera de tomar, a morte não existe, cicuta, sabe? E vai sair ali. Então, a lição que ele deixa neste momento é que algo nasce com nós que não depende, que não necessariamente é esta carne. E esse algo está na constância da criança. Eu lembro que quando eu era criança, eu desejava só ser bom, eu admirava o bom, eu queria tudo que era bom. Então eu via meu pai só como um sujeito bom, ele era meu herói, ele era uma pessoa maravilhosa, minha mãe, a minha heroína, uma pessoa maravilhosa. E eu só via virtudes, eu só conseguia enxergar virtudes. E aí, sei lá, depois do 7, não sei aonde, em que momento que a gente chega, a gente começa a perceber os erros, as falhas, e aí a uhum, gente vai uhum, com todo o processo da nossa vida didática. uhum, Mas em algum momento a gente é só virtude, e a gente só admira as virtudes. uhum, uhum, E
sei lá onde eu quero chegar com isso, né? Uhum. Mas eu acho que Freud explica algo, né? Porque a partir das experiências que a gente tem, a Uhum. gente começa a desvirtuar ou virtuar. Então, o que eu sempre prego é que nós, como seres humanos adultos, podemos facilitar a vida das crianças com os nossos exemplos. Quando você me traz essa pergunta, né, assim, Vera, parece que é a primeira geração, né, que o QI vai ser abaixo, isso é uma grande questão para a gente pensar, né, Tomás, assim, Uhum. não dá para a gente trazer uma resposta pronta, porque de fato não tem uma resposta pronta, é muito singular, né, não tem uma garantia que todas as crianças dessa geração, não tem. Mas nós teremos traços sociais aí que nos indicam algumas transformações muito radicais na infância hoje, por exemplo, né? Então, quando eu tô falando para você desse bebê que tá aqui, que espera o olhar, a voz, né? A gente já vai percebendo cada vez mais, assim, isso aparece na clínica, né? Assim, algumas questões de aceleração mesmo, né? E de uma dificuldade. Aí a criança tá sendo amamentada pela via da mamadeira, pela via do peito, não é disso que se trata, mas não tem olhar, né? O Eu tô celular. olhando pro celular Nossa, e eu não tô olhando pra criança, assim, eu tô olhando pra outro lugar. aí talvez a criança acredite que olhar para o celular que seja importante. Tomás, é muito mais profundo, assim, do que você pode imaginar, né? Porque a criança, ela vai continuar buscando um olhar, assim, ela busca o olhar, né? E aí eu não tenho respostas, eu tenho perguntas, né? E aí eu me pergunto, assim, quão devastador é para uma criança não receber o olhar, né? Porque isso não é pontual, assim, aí a gente vai percebendo isso acontecendo das mais variadas formas. E ainda a gente cai em outros lugares que eu tenho observado muito, porque eu sou uma pessoa que observa, né, assim. E aí, por exemplo, recentemente eu estava percebendo, vendo uma criancinha no carrinho do mercado, né, com aquela cadeirinha que fica, um bebê conforto no próprio carrinho. O adulto pendurou ali um celular, né, e a criança foi ali sendo conduzida pelo mercado, olhando para o celular, né? Quando, na verdade, olha o universo de coisas que ela poderia estar dialogando, discutindo, E mostrando, aprendendo, né? aprendendo, né? Como que o sujeito aprende, né? Assim, como que o sujeito se socializa, como que o sujeito faz laço, a criança faz laço. A gente vive hoje, e aí talvez isso passe perto aí desse QI abaixo, uma grande patologização da infância, Tomás, assim, uma infância patologizante, né, assim, medicalizada. Nós vivemos hoje um aumento abusivo até, uma questão de saúde pública, com a questão dos diagnósticos na infância, né, mas que tem muita coisa por trás para a gente pensar. Mas a gente, não sei se a gente está conseguindo produzir esse lugar para pensar sobre isso, sabe? Ou se a gente só está indo, né? E É, reduzindo. a massificação é coletiva, né? Foi a Ana Beatriz que fala isso, então eu vou até, já que eu estou citando a frase dela, e é uma frase que eu achei, virou uma chavezinha. Olha, a evolução é pessoal, mas a massificação é Uhum, coletiva. uhum, E aí a gente vê, lembrei até daquele filme Clique, né, que uhum, a gente fica tentando passar as partes que são menos legais, uhum, sabe, para frente, uhum, mas na verdade é durante isso que a gente tem as experiências, que a gente cria as cascas. É Nietzsche, uhum, né? O uhum, que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. É aquela árvore, por exemplo, para ela ficar grande e forte, ela recebeu muitas fogueiras, uma centena de adversidades para ser essa árvore que se destaca. uhum, Então, às vezes, para a gente ser uma bela estátua, a gente precisa de bastante cinzelada. Senão, a uhum, gente pode ser só um azulejo. uhum. E, enfim, a massificação ela é coletiva, mas a evolução ela seria pessoal. Eu acho que a gente cai num lugar aí muito importante para a gente pensar, porque eu acho interessante a gente pensar o funcionamento social, né? Assim, a forma Uhum. como a sociedade ela se organiza, como ela funciona mesmo, né? Já que a gente está falando de massa. Então, a gente tem aí uma questão que é coletiva, que é do trabalho, por exemplo, né? O trabalho, ele é central nessa sociedade, né? Assim, o sujeito, para ele conseguir se sustentar e tudo mais, ele precisa trabalhar. Não é disso que se trata, porque o trabalho, ele é fundamental também, né? O Freud vai dizer que um homem normal é capaz de amar e trabalhar. Amar
Não no sentido de depender emocionalmente, como a gente escuta, mas de fazer laço, né? E trabalhar no sentido de se sentir útil, né? De produzir, de ser um sujeito que produz, né? E aí vem um bebê. A gente tem aí também uma redução da família. Então, geralmente é um casal, aí vai ter um bebê e os dois querem voltar a trabalhar, né? Precisam trabalhar e tudo mais. O que que faz com esse bebê quando ele ainda tem, sei lá, 3, 4 meses? Ué, vamos se juntar para cuidar dessa criança, né? Hum, acho que é aí que tá, né, Tomás? A gente, socialmente falando, a gente vai botar esse bebê na creche. O Aham. bebê, a criança hoje, ela vai para a creche cada vez mais cedo. Então, o bebê, você está falando de singularizar. Essa frase da Ana Beatriz que me fez lembrar disso. Então, você vai colocar um bebê na creche aos 4 meses de idade. Ou seja, você vai coletivizar um bebê que ainda está sendo singularizado. Uhum. Antes do tempo. Então, ele vai se coletivizar antes de singularizar. Eu não tô, é claro que é singular. Então, existem mães que precisam sim, mães solos principalmente, precisam colocar o bebê na creche. É isso, não tem comida na mesa, porque a gente não tem política pública também que traga garantia para isso, entende? Não é Uhum. disso que se trata. Mas é da naturalidade que isso está se tornando, É, assim. culturalmente, tá aceito. 4 anos é a Aceito. hora de 4 criança tá 4 meses é a hora. É. Não, com 6 meses a mãe tem que voltar a trabalhar. Então é a Com opção que 4 temos. meses, Tomás. 6 meses é só para funcionários públicos, né? Ah, é? É, são 4 meses de Nossa, licença eu jurava, maternidade. eu jurava que era 6. Não. Então, uma mãe que tá ali com o bebê o tempo inteiro amamentando, cuidando, nanã, de repente tem uma ruptura. Essa mulher vai passar 11 horas fora de casa, né? Esse bebê vai passar o dia inteiro na creche, dependendo de quem tá ali. E tá tudo bem, a gente naturalizou isso, assim, sem se preocupar com quem tá cuidando, como é que tá a saúde mental da tia da creche que tem um salário super precário, que tem condições de trabalho, às vezes, super precárias, né? E ninguém sabe como é que tá o PCMSO dessa menina, as Essa condições semana mesmo, psicológicas. numa creche, né? Uma creche em São Paulo, várias crianças foram parar no hospital por conta de veneno de rato, né? Então, assim, os pais precisam trabalhar e precisam colocar as crianças em algum lugar. A gente não pode esquecer, como diz o provérbio africano, né? Que é preciso uma vila inteira para criar uma criança. Só que a gente está reduzindo cada vez mais esse cuidado. Isso me fez lembrar de uma coisa. Eu defendo muito a figura dos avós. Porque, assim, quando eu vou olhar sobre a estrutura social dos animais, que é uma estrutura que vem lá do plano das ideias, tá? Provavelmente os animais, eles têm o backup direitinho do que a natureza espera deles e eles vão fazendo conforme a natureza espera deles. Eles são muito melhores nisso do que o ser humano. A gente tem um pouco de dificuldade em entender qual é a da natureza para nós. Mas, enfim. O Marx vai falar isso, né? A gente se afastou da natureza. É Uhum. como se a gente tivesse. Quando eu comecei a ler Marx, eu achei que ele colocou sob a perspectiva dele ideias de Sócrates. Depois a gente pode fazer uma comparação, se você quiser, para um outro episódio. Mas eu nem vou defender a ideia de Marx porque a gente evita que extremos, né? Sim, Para a sim. gente ser Só só a lembrei palavra do dele. Eu meio. vou lembrar de vários aqui. Não, sim, o Pedro, durante a juventude, ele estudou muito e me influenciou a ler Marx. Com certeza é um assunto que tem muito a agregar. Mas, enfim, dentro dessa ideia da natureza, a gente percebe que um lobo, um chimpanzé, eu gosto muito de documentários, né? Uhum. Todos eles têm o que fazer durante a vida. Em algum momento da vida, eles ficam idosos e não conseguem mais desempenhar aquele papel de ponta, de disputar Uhum. Uhum. território, mas eles vão cuidar das crianças, sabe, dos filhotes. Tá? O maior líder dos chimpanzés de Uganda, que é a maior comunidade de chimpanzés já registrada, chegou a 400 chimpanzés, aquela coisa, né? E depois deles, a segunda maior não tinha 100. Então, assim, e aquele cara que conseguiu fazer aquela comunidade ficar daquele tamanho era o preferido das crianças. Uhum. Então, assim, como que a gente não usa tão bem nossos idosos? Uhum. E aí, a semana passada, eu estava conversando com a Terezinha, que o assunto de criança realmente
para mim é um foco, né? Apesar de eu não ter filhos, se um dia eu tivê-los, se eu tiver, eu espero poder trazer uma sociedade melhor a cada dia, né? Mas para mim é um foco, e ela falou sobre um país europeu que eles começaram a fazer creches e escolas junto com o próximo dos asilos, Uhum. porque Olha que interessante. pouca, assim, a sociedade foi crescendo de Uhum. forma lenta, né? Porque o ápice da Europa populacional e tudo foi anos atrás. Aí cada vez as pessoas começaram a ter menos filhos. E hoje, os idosos da Europa de hoje têm poucos filhos, e esses filhos, a maioria está trabalhando, está fazendo. Mas não, os adolescentes, eles adoram os idosos, Uhum. e que está dando super bem. E aí eu achei muito interessante isso, o papel dos idosos, e como que uma comunidade inteira pode educar uma criança, Você né? me fez pensar, Tomás, por exemplo, como é interessante nessa nossa organização social, né? Que é como se a criança não tivesse um lugar. Se a gente pensar no desejo social, que lugar que a sociedade dá para a criança e que lugar que a sociedade dá ao idoso? Me parece que como a criança é alguém que não gera mais valor, né? Assim, não é uma criança que produz dinheiro e o idoso também é alguém que não produz dinheiro, é como se eles ficassem fora, né? É como se eeles tivessem menos valor na Eu, sociedade. Tem valor quem produz, quem paga as contas em dia, quem vai trabalhar, quem vai, enfim. eu tenho um gráfico na minha cabeça bem legal. Se você quiser, eu vou até brincar aqui de desenhar, não vai dar para o pessoal ver, mas finge que a humanidade é um relógio aqui, Uhum, tá? A gente vive aqui de 0, um ano, né? Um ano. Aqui, não, no caso aqui é um ano e aqui é 80, vamos dizer. Aqui é 80 anos. Aqui seria o meio-dia, 40 anos, mais ou uhum, menos. uhum, Aqui a gente tem um grau de influência grande, a gente está com experiência, a gente ainda tem força, a gente está no meio-dia da humanidade aqui. A gente já ajuda nossos pais, a gente já uhum, influencia e tudo. Então, aqui a gente tem um grau de influência dos 30 aos 50, principal, onde está a maior parte da economia. Aqui o cara de 60, ele vai falar até com os caras de 40, até um pouco mais velho, tá? Aqui, a partir dos 70, 60 anos, vai falar principalmente com as crianças, com as adolescentes, com os jovens. A galera de trás já não está dando muita importância para eles, já acabaram de sair do mercado de uhum, trabalho, uhum. acabaram de. Já virou raiz, entendeu? Já virou raiz assim. Tudo que eles construíram fez a árvore subir em cima. Uhum. Mas neste momento, os frutos e tudo vem dos brotos novos. Ele já ficou para trás ali, já é aquela coisa que sustentava. Mas esses caras aqui se comunicam muito melhor com as crianças do que nós. Uhum. Eu posso perceber que as maiores influências da minha vida vieram do meu avô Roberto, da minha avó Lázara, que em particular, assim, o meu avô Pedro, a minha avó Marinha, sempre me ensinaram muito, mas em particular, eles gostavam de ficar comigo. Eles Uhum. mostravam, eu lembro uma vez que o meu avô, eu queria algo, mas eu tinha a figura do meu avô como uma figura muito importante para mim, e meu avô já era uma pessoa muito bondosa, eu não precisava pedir nada para ele, entendeu? É, eu não precisava pedir nada para ele. E eu queria alguma coisa, minha mãe, pede pro seu avô, pede pro seu avô, perto dele. E eu, não, mãe. Não. Aí depois que minha mãe saiu e tudo, meu avô, o que, que você tá querendo? Eu falei, não, que eu queria isso, aquilo. Falei, filho, eu queria te falar que você sempre pode contar comigo, tá? Eu sou seu pai 2 vezes. Você nunca precisa ter vergonha de pedir nada que você quer pro seu avô, que eu tô aqui para você. Isso para mim aqui, isso sempre mexeu muito comigo, sabe? Como se assim, e meu pai dentro dessa juventude dele, dos erros e acertos e tal, ele era uma pessoa que sempre tinha coisas para se melhorar, mas meu avô parecia perfeito, Uhum. sabe? Meu avô Parecia, né? porque aos olhos de uma criança, Uhum.
Este avô, tá? É claro que o outro teve processos diferentes. Mas esse avô, uma coisa que eu lembro dele é que ele sabia qual era o papel dele. Ele era provedor, ele era coluna, ele acordava mais cedo, deixava o café pronto, levava um cafezinho para minha avó toda manhã para ela tomar antes de sair da cama, que ela gostava, e depois o café estava pronto na mesa, porque ele gostava, ele tinha energia para isso. Ele eventualmente teve efizema pulmonar e não conseguia mais fazer essas coisas. E eu lembro tanto que foi difícil para ele largar esse papel de sustentar, de manter, de ser responsável. E sempre com aquela figura compreensiva que aceitava um momento de evolução do outro. E assim, isso para mim, quando eu me tornei uma pessoa adulta, eu percebi que era as características que eu queria ter para ter paz interior. Eu acho interessante isso que você fala, Tomás, porque a gente acaba, muitas vezes, né, experimentando, assim, percebendo uma certa idealização do que é a infância. Uma idealização da infância mesmo, assim, como se a infância fosse um momento, o melhor momento da vida, né? Assim, a gente escuta muito isso, né? E você está mostrando aí o real da infância, né? A criança, ela percebe o lugar que o outro dá para ela, né? Assim, isso tá ali, a criança sabe, a criança não é alguém que não entende, né? Porque as pessoas, eu percebo os adultos fazendo esse movimento, assim, mas a criança não entende. Tem de tudo. Só tá esperando o lugar, a hora Que lugar dela. é esse que a gente idealiza e imagina a infância, né? Não é à toa que um adulto chega para a infância, para uma criança e pergunta: o que você vai ser quando crescer? Como se a criança não fosse já. Ela é já. Como assim ter que crescer para ser? Ela é. Ela é um sujeito. É um sujeito desejante, é um sujeito que está ali. A gente confunde ser com estar, né? Como você vai estar quando crescer? Qual profissão você vai estar? Mas ser mesmo é um ser humano, com todas essas características que Fedo falou que veio de fábrica. Né? Mas a gente veio com uma programação de fábrica que a gente parece que tem uma venda nos olhos que não nos permite entender que é isso que a gente veio trabalhar, sabe? Porque basicamente Jesus fala. Lá, não, Jesus é sábios, enfim, lá em Gálatas 5 fala sobre os frutos do espírito e os frutos da carne, eu sempre cito aqui. Para o ser humano ser feliz, ele provavelmente tem que ter amor, benignidade, domínio próprio, mansidão. Essas coisas vão te dar paz interior. A felicidade está relacionada com a prática das nossas virtudes humanas, que é a única coisa que nos diferencia dos outros animais. Entendeu? Se dá proteção até o seu cachorro, se ele sentir medo, ele dá proteção, ele vai atacar um outro para te proteger. A gente tem que ter a consciência humana por trás das nossas responsabilidades como ser humano. É mais ou menos assim que eu acredito que a gente consegue ter paz interior. Mas isso, como você falou, não existe resposta certa, né? Não tem um caminho, não tem uma receita, né, É, Tomás? Não tem. Não, mas como Jesus falou assim, e Buda, e enfim, várias pessoas que param para pensar sobre isso, a prática disso ajuda, entendeu? A prática disso ajuda. Então, se tem alguma verdade, provavelmente tem, porque quem pratica se sente um pouco melhor. Tem aquilo que funciona e aí a gente vai precisar descobrir, né? Aquilo que funciona para E mim, na prática, aquilo que funciona para você, aquilo que funciona para o outro, né? Que não necessariamente vai ser a mesma coisa, que não é, né? A mesma coisa para todo mundo, né? É verdade. Não é, mas é isso. O Marco Aurélio fala que a gente é fruto da natureza e a natureza não faz nada contra ela mesma. Então, toda vez que a gente se levanta, mesmo que em pensamentos contra outro ser humano, a natureza dentro de nós não nos permite sentir tão bem, tá? É como se dentro da natureza não fosse natural a Aí eu não gente matar o concordo. outro. Tudo bem. Não precisa concordar. Porque se a gente estiver falando de uma estrutura, por exemplo, né, assim, de um determinado tipo de estrutura, o sujeito, ele vai se sentir bem fazendo alguma coisa que vai atacar o outro em alguma medida, sabe? Mas esse bem interno, não, Bem entre aspas, né? Assim. bem entre aspas, porque
Mas é isso. Acho que isso também é uma coisa que assusta a gente, né, Tomás? Como o real da vida mesmo, assim, a capacidade que o outro tem de fazer uma coisa pesada com o outro, né? E talvez perceber na gente essa mesma capacidade de fazer alguma coisa com o outro. Normalmente, quando a gente faz algo pesado, a gente justifica que o outro fez. Entendeu? A A gente gente fica. sabe que isso Mas tá aí, que isso tá colocado. normalmente a gente está preso olhando para fora. Se a gente for olhar para dentro, não, eu não vou ganhar se o outro perder. O veneno a raiva é um veneno que eu tomo pro outro morrer. Entendeu? Eu me faço mal sentindo raiva do outro. Então, você perdoa o outro, a princípio não é porque você ama o outro. Você perdoa o outro a princípio porque você quer se sentir melhor, entendeu? Você, como terapeuta, já deve ter percebido que ter um sentimento de satisfação quanto à história que aprendeu e o perdão que liberou faz muito melhor internamente do que você se vitimizar, mesmo que a história tenha sido pesada e digna de uma vitimização. A vitimização não faz bem para o ser humano, entendeu? Então, é mais ou menos isso, o que realmente é bom e o que aparenta ser bom. Porque às vezes o que a gente já viu aquele ditado, é melhor eu prefiro ter paz do que ter razão, Sim. alguma coisa assim. Então assim, às vezes a gente tem todos os motivos, Para mas quê? para se vingar. O Conde de Monte Cristo, por exemplo, eu li na mesma semana o Conde de Monte Cristo e Os Miseráveis. O Conde de Monte Cristo, tadinho, o cara sofreu, o cara tava lá, noivo, foi fazer um favor pro pai de um amigo, chegou lá, descobriu que o favor era entregar uma carta para Napoleão, aí chega lá, ele comenta, a galera como o rei tinha voltado e tal, e Napoleão tinha matado lá o rei, depois da Revolução Francesa, aquela coisa toda, denunciam ele por inveja, por isso, ele era o queridinho, ele estava noivo da moça bonita, no dia do noivado dele, vai lá, prende ele, e aí ele vai revelar e fala assim, não, foi... o cara descobre, o cara da prisão descobre que era o pai dele, e aí resolve botar ele dentro de uma prisão pior ainda, e o cara sofreu até dar a volta por cima. Conheceu uma pessoa muito digna, que sabia de um tesouro, ensinou tudo para ele, ele vai, pega o tesouro, aí ele tinha dinheiro a rodo para fazer a vingança dele. E você passa o livro torcendo pela vingança do cara. É isso. É Quando, reconhecer esse sentimento que tá aí, assim, quando o né? Que é cara real. termina de vingar, você fala, meu Deus, por que que eu torci? Porque a vida de todo mundo acabou e a dele não tinha sentido. Entendeu? E aí depois tem o inferno de Dante, que todas as pessoas que estão no inferno, a culpa é do outro. E aí foi ver lá na raiva, na ira, sabe? É tudo culpa do outro e tudo, mas pô, quem tá no inferno é quem quis se vingar. Então essa vingança não nos deixa a gente sentindo no céu, nos deixa a gente no inferno, entendeu? Então, assim, quando aquele livro acaba, você fala assim, meu Deus, que difícil ser mal, que difícil ser fazer o certo de acordo com a perspectiva do que o outro merecia algo tão ruim quanto eu passei. Fazer o mal pro outro que você foi submetido não é bom. Aí eu fui ler Os Miseráveis. Os Miseráveis, pô, gente, eu Esse livro é quero pesado, ser... né? Não, esse livro é maravilhoso, Mas é porque... pesado também, porque ele Sim, mostra a realidade, né, Tomás? De uma forma. Eu li o mas aí, livro, né? mas é eu também. Mas assim, aí é que tá. Ele mostra a realidade, mas você não, quando ele morre, você não morre admirando aquele homem e o jeito que ele morreu, com a Cosette do lado, sabe? E o Monsenhor Bem-vindo, nossa, eu vou arrepiando só de falar. O Monsenhor Bem-vindo recebendo ele esticando os braços na hora da morte pro cara que tinha comprado a vida dele com prata, tinha comprado a alma dele com prata, sabe? Tipo, todos os motivos para o Monsenhor Bem-vindo falar, não, realmente esse rapaz roubou. Ele pegou toda a prata dele e falou, não, ele esqueceu de levar o resto da prata. Chegou para ele, meu amigo, você não tem mais direito de ser ruim. Eu estou comprando a tua vida. Você, daqui para frente, você vai ter uma vida justa. Essa prata é para isso.
E aí o cara passa a vida cheio de adversidades, mas sem vingar de ninguém depois disso, reconhecendo que o melhor que ele podia fazer era ser humano. E a todo momento, por mais que tenha sido pesado, ele tenha se escondido no mosteiro, enfim, o que a gente vê é uma admiração do começo ao fim. Por mais que a gente desejasse ser um conde de Monte Cristo que comprasse o cavalo, que desse o cavalo, que, sabe, que as Não é disso que carruagens. se trata. Não quero ser esse Porque não é cara. disso que se trata, né? O cara gastava a vida amando a Cosette, amando uma criança que só precisava dele. Ele se colocou no lugar de um pai, de um outro ser humano que não estava ali. Entendeu? Então, esse conceito de amor platônico que a gente fala sobre o amor é aquela coisa, aquela sombra na parede que a gente nunca consegue alcançar, o que eu entendo como amor platônico é que o bem do outro é meu benefício só pelo fato de ser bem do outro. Porque algo em mim tá ligado ao outro. Algo em mim entende o benefício do outro como um benefício maior, um benefício da humanidade. Então, você fazer o bem te traria um pouco dessa paz interior. Então, 2 livros que eu li, e foi ótimo ter lido na mesma semana, por causa disso. Porque eu pude fazer um comparativo do peso de ser mal e a dificuldade, o peso de ser bom também. Porque por mais que ele tenha levado a vida com dificuldades e injustiça, ele pôde morrer sendo um homem justo. E isso não tem preço, entendeu? Isso não... herança nenhuma, tesouro nenhum que você possa encontrar na ilha de Monte Cristo vai te dar, entendeu? Nada que é do mundo somático vai te dar. Porque aquele cara, ele sabia quem que ele era e ele era feliz por quem ele era internamente. E isso ninguém tirava dele, entendeu? Por mais que tenham tirado a fábrica de vitrais, ou o que foi, ele sabia quem ele era. Então, isso me chamou para eu ser uma pessoa melhor ao preço que seja. Acho que é isso. É isso, assim, é uma coisa... Isso fez sentido para você, assim, né? Então, acho que é Nesse disso momento, né? acho que é disso que se trata, assim. E aí, e esse ponto eu acho interessante porque você acessou a arte, você acessou a literatura, né? E isso te alimenta, assim. Então, se a gente pensar, por exemplo, a função da arte, da literatura, isso faz com que a gente consiga produzir coisas boas, assim, enquanto sujeitos mesmo da cultura, né? Assim, acho que é isso que eu escuto de você falando, essa tua experiência com os livros, entendeu, Tomás? Porque acho que a leitura e a literatura traz isso pra gente, né? Essa capacidade de, olha, isso faz sentido pra mim. Né? E de ir conduzindo isso aí na tua vida. É verdade. Vera, assim como filmes também podem ajudar e tudo mais, mas assim Quer como... ver? Posso dar um exemplo? Eu Fala. lembrei de uma... Na Bahia, né, o número, em um determinado território ali, a mortalidade entre jovens negros era altíssima, altíssima. E aí começou a acontecer um projeto social com o Olodum, né? E os meses foram passando, os anos foram passando e a mortalidade entre os jovens negros foi caindo. E uma pesquisadora virou para um menino e perguntou: por que você acha que a mortalidade está diminuindo, né? E aí, adivinha o que ele respondeu? Ele falou, porque antes era só a morte. Agora, entre a vida e a morte tem a arte. Putz, Então, muito assim, bom. você tem a arte, ela tem essa capacidade, né? De produzir vida, Tomás. Isso eu falo muito. E aí, você me fez lembrar, por exemplo... já que a gente está tentando falar sobre criança e excesso de tecnologia na infância. Eu já estava anotado aqui que a próxima ia fazer isso. Você me fez lembrar, por exemplo, porque a natureza, ela é esse lugar também contemplativo, né? Assim, para mim, a natureza, ela é uma grande obra de arte, né? Você está falando da árvore, você para diante de uma árvore, você pode ficar ali horas, né? Horas admirando a árvore. É uma beleza, né? Assim, E aí eu lembro recentemente de um menino de aproximadamente uns 4 anos de idade,
andando pelaquela praça de Macaé Veríssimo de Melo. Não sei se você já percebeu, mas as árvores da Praça Veríssimo de Melo são maravilhosas, né? Elas têm uma folha que cai, assim, né? Belíssima. Uhum. E ele estava andando, né? Assim. Ele devia ter entre 3 e 4 anos. Né? E eu parei, Tomás, para observar aquela cena. Porque eu me esqueci o nome da autora, mas tem uma autora que eu gosto, de repente daqui a pouco eu lembro o nome dela, que ela diz que uma infância são ânsias, né? A criança, ela anseia, ela tanto que ela brinca, então ela brinca que ela tá num avião, ela brinca que ela tá voando, ela anseia, né? E aí eu fiquei olhando para aquele menino andando e fui pensando, caramba, ele não, nesse momento ele não consegue ansiar, assim, ele poderia estar brincando, acompanhando as nuvens, de andar nas nuvens, vendo uma formiga carregando uma folha, ele poderia pisar numa poça, ele poderia Viver, várias coisas, né? viver. Mas ele tem ali com o tempo capturado e preenchido, né? Assim, ele não tem um vazio ali, porque a infância, isso é uma coisa que me toca, né? Que é um tempo de muitas inscrições, né? Assim, criança, ela experimenta muitas coisas e ela vai fazendo inscrições mesmo, assim, né? E se uma criança tá ali com o tempo completamente preenchido, capturada, É, qual é o espaço que ela tem para não fazer, para tem. filosofar, para brincar na árvore, para ver um passarinho, enfim, para ver um Po- passarinho tomando banho? Posso falar uma coisa, Vera? Eu fico pensando, porque é o seguinte, eu não fui uma criança diferente de uma maneira, assim, bem prática, assim, essa procura de dopamina fácil, Uhum. eu não fui uma criança diferente. Porque o que que eu fiz? Quando criança, eu assistia muito a televisão. Eu era uma criança muito televisiva. Mas eu percebo que quando eu era criança, por mais que eu fosse televisivo, e a minha mãe impunha algumas regras, a minha mãe Uhum. foi uma super mãe, né? Assim, por mais que quando eu cresci eu tivesse algumas críticas, eu Não, percebi volta, logo que Tomás. foi tudo. Volta para a infância, vai. Não, Fala mas era lá. tudo coisa minha, Tá, né? sim, sim. Sim. Ah, talvez Mas esse assim, seja um grande ponto, né? Assim, quando a gente cresce, a gente entender que os nossos pais foram os pais que foi possível para eles, né? e quando você julga seus pais, Senão os normalmente é pais um levam uma problema culpa. seu que você precisa resolver, porque o outro é o outro. Enfim, mas a minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa que permitia que a gente tivesse jogando videogames no final de semana. Uhum. Porque durante a semana não era justo para as nossas tentações ter o videogame disponível. A gente tinha escola, a gente tinha outras prioridades. Mas ela não era tão rigorosa, né? Não seria nem rigorosidade isso, né? Mas ela não era tão exigente com a televisão. E a televisão me dava muito prazer. E Uhum. aí eu fui. E eu sempre gostei de ter prazer, então eu achava que eu ia ter prazer, eu ia ser feliz tendo muito prazer, né? Isso eu já até citei. Quando adulto, eu adquiri vícios. Rapé mesmo, né? Mas quando eu era criança, a televisão era. É, mas não é Eu disso que eu era. tô falando, Tomás. Acho que agora eu consegui um exemplo que talvez fique um pouco mais claro para a gente pensar a dimensão do que eu tô querendo Sim. fazer a gente pensar mesmo, porque acho que é esse o objetivo do Sim. podcast, né? Fazer a gente pensar. Exercitar o Por pensamento. exemplo, a televisão ela tá num lugar coletivo ali, né? Ela tá no meio da sala, né? Então Uhum, as pessoas circulam, nananã, tem uma troca, quer uma água, quer ir no banheiro, já tem uma outra dinâmica, né? Você tá ali, mas você tá uhum. em outro ambiente. Quando eu vejo esse menino de 3, 4 anos na rua, né, com o celular andando assim, eu tô falando de um outro lugar, né? Porque isso no espaço privado que você vive te coloca num lugar. Quando você está no espaço público, num lugar onde você poderia estar experimentando uma série de outras coisas, inclusive no laço social, né, de fazer laço com outras pessoas, a gente está falando Um de problema uma muito coisa mais grave. mais Então, profunda. uhum, Deixa eu só concluir. Então, você tem esse menino, e aí eu vou citar um outro exemplo para tentar ser um pouco mais clara. Uma criança está aqui, bem pequenininha, e vem uma outra criança que é um pouco maior
que acredita que pode cuidar do menorzinho, né? Porque as crianças têm isso, elas querem cuidar dos menores, né? E ela vem com força total pra cima dessa criancinha, ela quer. E na mesma hora, um adulto faz a intervenção, senta aqui, toma. Que é a mesma coisa desse menininho ali andando e olhando o celular. A gente quer reduzir, né? Olha como essa criança poderia ir fazer laço. O que você quer fazer com o outro? Deixa, experimenta, deixa a criança. Uhum. Mas me parece, e é uma questão que eu estou às voltas, que a gente está ficando sem recursos para lidar com as crianças. Então a gente toma. E não é no espaço privado. Eu estou falando do espaço público. Então é cada vez mais comum. Numa mesa de restaurante, Uma babá eletrônica ruim. no carrinho de bebê. Que vai te ensinar. Esses dias eu passei por um carrinho de bebê, um bebê de aproximadamente 7 meses, e um celular pendurado. Num carrinho de bebê. Mobile, né? Quando a própria vida é uma grande tela para a criança observar e perceber a vida, né? Então, eu me pergunto assim, Tomás, tem me perguntado já que que lugar é esse que o celular está ocupando no social? Eu não estou falando do espaço privado. Então, mas aí é que tá. Eu queria chegar lá fazendo uma analogia com as correntes, a grossura das correntes na minha época e até a grossura das correntes hoje. Porque eu ia falar que eu era uma criança muito televisiva, mas os desenhos de antigamente pareciam que ensinavam algo. A música que tocava nos desenhos antigamente era a música clássica. O Chaves era totalmente filosófico. O Frajola, o Piu Piu, os desenhos da Disney até hoje são, tá? Olha, assistam Disney, dê Disney para suas crianças, porque normalmente tem uma mensagem muito legal por trás ali. A Branca de Neve, com 7 anões, as coisas que ela vence, que ela passa. Isso tudo são coisas da vida. E a gente pode fazer analogias muito maiores do que a moça boazinha vai casar com o príncipe, tá? E mensagens são ditas ali através de muitas coisas que fazem a criança se ligar. Poxa, não, eu tenho que ser um humano melhor, eu tenho que ser uma coisa melhor. Então, do mesmo jeito que a gente estava falando sobre livros, e era onde me lembrou disso, porque, tipo, a literatura é muito bom, mas que literatura? Porque eu, de vez em quando, pego umas coisas para ler que eu não consigo sair da terceira página e falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui tá... Aí, outras vezes, eu sou meio até assim, aí eu vou ler e eu chego a lugares profundos. E, enfim, as correntes da minha época, de certa forma, eu lembro de uma história do Maurício de Souza sobre a caverna de Platão, né? Do cara pegando lá aquele... eu esqueci o nome dele, que era o Homem das Cavernas, e ele vendo o pessoal na caverna, a fogueira por trás da antepara, exatamente como Platão descreve. Aí eu falo, galera, vocês estão bobos, tira eles, botam pra frente da caverna. E aí, isso quando eu era criança. Aí daqui a pouco, mostra um personagem parecido com ele entrando em casa e todo mundo preso assistindo a televisão. Aí pra ele entender... Criança de hoje em dia, olha o que está te prendendo e tudo. Poxa, quando a gente era criança, quem dava o nosso entretenimento tinha algum interesse maior. Pelo menos é o que me parece. Olha que interessante isso. Que me parece. Mas hoje, quando a gente vai ver Nickelodeon, não sei, né? Mas o cartoon, as músicas, as vozes, as coisas, parece que empobrece a cultura Mas você não acha que está rolando um certo empobrecimento mesmo? Claro. Na linguagem, por exemplo, como a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo, assim, se eu sinto saudade, cuidado, pode ser dependência emocional. Se eu tô triste, atenção, isso pode ser depressão. Se a criança anda levantando os pés, isso pode ser autismo. Então, assim, a gente está, de alguma medida, parece que a gente está tentando reduzir. Então... o encontro com o outro é um encontro que causa desconforto. A gente tem uma idealização do que é ser mãe, né, da maternidade, tão grande, uma romantização, que coloca essa relação da mãe e da criança, né, num lugar, assim, de profundo mal-estar, porque a mulher ela pode acabar acreditando, né, que a maternidade
E a maternidade tem um real muito forte, né? Então, essa própria mulher que quis engravidar, que quis ser mãe, que bancou isso, vai ser dividida. Essa mulher, ela tem uma história antes de ser mãe, né? Então, ela também vai ser atravessada por uma sensação de eu amo, mas eu não amo esse bebê o tempo todo, né? Então, a gente romantiza a maternidade, romantiza a infância, e acho que... A gente romantiza o prazer também, porque às vezes a gente, estando fazendo o que precisa, a gente deixa de ter tempo e energia para alguma coisa que na nossa cabeça a gente acha que vai nos dar prazer. Eu já vivi isso. Eu falei, ah, não, se eu terminar essa relação e eu vou sentir prazer. E não sentia. E, ó, se eu fizer isso, eu vou sentir prazer. Não sentia, entendeu? E aí, toda vez que eu fugia da minha responsabilidade, eu me sentia pior. E eu achava que eu ia fugir da minha responsabilidade e ia conseguir ter tempo e energia para ter mais prazer, tá? Para ter mais desejos. Se eu não precisasse cuidar dessa criança, eu seria uma pessoa mais feliz, provavelmente. Quando a gente se convence disso, é péssimo. Porque, na verdade, a gente é o que o nosso pensamento produz. Você me fez lembrar do Bierman, que é um psicanalista que eu gosto muito. Né? Eu Um adoro que professor. você traz uns nomes que eu não conheço. Eu vou pesquisar. Ele tem um texto chamado Laços e Desenlaços na Contemporaneidade, que ele vai dizer, ele vai fazer uma discussão sobre o lugar do mercado de trabalho, né? Que o homem foi trabalhar, a mulher foi atrás, né? E quem ficou com as crianças. Muito resumido, é isso, assim, né? E aí ele vai dizer, uma coisa que me faz pensar, assim, uma coisa que a gente não diz diretamente, mas a gente quer dizer. Matemos as crianças. Como que a gente fala isso? Quando a gente começa a dizer, não tenha filho não, isso te atrapalha. Nossa, as crianças atrapalham, não tenha filho porque vai tirar a sua liberdade, né? Então, a gente vive numa sociedade que, curiosamente, né, vem reproduzindo isso e a gente vai percebendo isso de várias formas. Então, se uma criança chora, as pessoas fecham a cara, né? Não querem ouvir o choro de uma criança. Ou uma amiga agora recentemente viajou, foi para uma pousada, chegou lá, bateu com a cara no porta porque a pousada não aceita crianças, né? A gente tem restaurantes que não aceitam crianças. Isso não é curioso? É curioso, é uma mania que veio dos países desenvolvidos. Né? Não sei por quê. Aliás, não sei por quê. É o ego, né? Novamente, a gente. A Lucilena, que é a pessoa. A pessoa que foi usada pela natureza, por Deus, chame como você quiser, o Logos, que é a lógica do universo, para me despertar para essa filosofia. Porque eu estava nessa busca de prazeres, quando eu fiquei totalmente. Percebi que o prazer não vinha de onde eu achava que vinha, né? Que a felicidade não vinha em obter uma pequena fonte de dopamina, né? Tinha que ter algo mais profundo. A Lucilena chegou falando sobre filósofos e filosofia na prática. Então, isso me ajudou muito. A pandemia, eu dei uma levantada, uma despertada. Depois que eu descobri que eu tinha TDAH e comecei a me tratar, isso me ajudou muito a colocar em prática e conseguir, sabe? Porque 2 dos sintomas graves é paranoia e pensamentos intrusivos. Quando você começa a se tratar, isso diminui, fica tudo mais fácil. Então, assim, eu comecei a perceber que a filosofia podia me ajudar e essa falta de sentido na vida, alguém já tinha pensado nisso, então podia partir do pensamento desses pessoas, né, desses filósofos. E aí eu vejo que hoje, a maioria das pessoas estão preocupadas em estar, tá? Se você for perguntar para qualquer um o que é felicidade, as pessoas vão falar algo relacionado com estar, sabe? Eu fiz uma enquetezinha quando eu fui começar esse programa com o pessoal do meu WhatsApp. Você já se perguntou o que é felicidade? Qual é o sentido da vida? Aí uma pessoa falou, não, para mim o sentido da vida, a felicidade tá em fazer uma faculdade. Tá, isso é menina de 16, 17 anos. Aí o outro falou, não, para mim a felicidade tá em viver bem, aproveitar da vida e tal. Eu já pensei muito nisso.
E assim, hoje, se me perguntarem o que é felicidade, eu vou falar assim, tá relacionado com fazer o que eu preciso fazer, com fazer meu papel. A gente acha que a gente veio para cá para aproveitar da vida, mas a gente veio aqui cuidar da vida, a gente veio aqui trabalhar em prol da vida. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso que você acredita. Que eu acredito, que eu me sinto feliz, que eu me sinto bem. Que te traz felicidade, que acho que exatamente. passa por aí. O Freud vai falar isso num texto de 1930, né? O Mal-Estar na Civilização. Por isso que é bom ler quem já pensou sobre essas coisas. Fala, o que Freud falou? Que a felicidade, ela é algo individual mesmo, né, Tomás? Assim, então... individual nesse sentido, não que nós não possamos produzir felicidades coletivas, como a fala do menino da Olodum, por exemplo, né? Isso é para mim é um bom exemplo, assim, de uma produção de vida na cultura, né? Porque a cultura, ela tá aí e a gente precisa pensar a cultura, né? Mas não tem uma receita de bolo para felicidade, né? Não tem. Um dia desse alguém me dizia assim: eu tenho tanta vontade de ser mãe, eu fico vendo no Instagram aquelas mães levando os filhos no parquinho, como se isso fosse a maternidade. E não é, né? Assim, tá longe de ser, assim. Isso o Instagram não conta. Isso o Instagram não conta, né? Então, discutir o que é felicidade hoje num lugar onde a rede social ela tem uma função tão grande nisso, né? De quantas pessoas eu já não ouvi, assim. Eu queria muito ter tantas curtidas. Porque aí tem uma coisa que vem antes, né? Então, o sujeito, ele posta para receber a curtida e para afirmar aquilo ali. Porque nem ele acredita que ele tá vivendo aquilo quase, né? Então, ele precisa da curtida para que aquilo se afirme. Numa relação, por exemplo. Quantos casais só entendem que estão namorando mesmo se for para a rede social, se as pessoas comentarem, curtirem, aí sim. Já ouvi muito isso, assim, não, a gente tá ficando, mas fulano nunca postou nada comigo. Então. Como se isso que fosse dar o status de a gente tem um laço. Mas eu posso te falar que eu já caí nesse buraco, tá? Eu acredito. Eu caí nesse buraco já. E essa expectativa da valorização pela ótica do outro tem muita relação. Foi até por isso que eu cheguei nessas minhas conclusões, entendeu? Porque aí eu fui ver que realmente era importante e não era isso. Mas a gente quer ser valorizado, a gente quer... Enfim, é uma série de coisas e a rede social ajuda a gente a atrapalhar. Nos atrapalha a gente perceber qual é o seu ato falho, né? É isso, assim. Tem alguma coisa aí que atrapalha, né? Assim, então, é a forma... Porque o problema não é a tecnologia, né? Talvez o excesso e a forma como a gente usa, o lugar que a gente tem dado para isso. Acho que é disso que se trata. Sim, sim. Eu também acho que é um norte bom. Porque... é isso, a gente não sabe o que é feliz, o que precisa ser feito, e aí a gente vai pegando pequenos momentos de se sentir bem e vai colecionando isso como se a felicidade estivesse numa somatória disso. Mas, na verdade, o desejo é uma cidade infinita, uma cidade que quanto mais você se afasta do centro, mais você diminui e nunca você vai conseguir sair da borda da cidade. Porque o desejo, ninguém vence o desejo de desejar, entendeu? Se você coloca a expectativa da sua felicidade cumprindo desejos, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar. Normalmente a expectativa da felicidade, pelo que acredito, dentro da cidade infinita, o melhor lugar para você conseguir achar é no centro. Entendeu? Porque o centro, você está estável. O centro, você está dentro de si. Pelo menos assim, tudo isso são minhas ideias, tá? Quem sou eu? Eu tô gostando de te ouvir. Acho que é para isso bom. Que a gente está aqui, né? Você me escuta, eu te escuto e a gente vai tecendo... Vera, nessa questão de a gente se escutar, eu estava vendo você comentando mais cedo que você vai fazer, que você vai abrir um curso, que você vai fazer um curso, e a gente está perto da hora de maior audiência do nosso episódio. No meio do programa, as pessoas entram, ficam mais. Você gostaria de pegar e comentar sobre esse curso, o que você precisa, olhando para a câmera e fazer seu merchan mesmo,
sobre como que vai ser esse curso, se for o caso, porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Então, já que dentro do meu episódio esse é o melhor horário, eu acho que você podia falar em aberto e eu vou ali enquanto você está falando e fazendo a propaganda. Tá. Aí a gente já volta a falar sobre isso. Tá bom? Então, eu vou promover um curso nas 2 últimas semanas de novembro e nas 2 primeiras semanas de dezembro. Eu tenho as datas aqui, 21 e 28 de novembro, 5 e 12 de dezembro. Eu vou deixar as informações no meu Instagram, né? Vou botar um link lá para um grupo do WhatsApp. O curso vai ser, eu chamo de mini curso. Na verdade, eu estou com um projeto, né? Que é um projeto um pouco maior, que se chama Práticas para Afirmar a Vida, né? Dentro desse projeto, eu vou promover uma série de encontros, né? Para a gente pensar aí as questões da contemporaneidade, né? Assim, a saúde mental hoje. E dentro desse projeto, de Práticas para Afirmar a Vida, eu vou promover o primeiro curso, né, do meu projeto, que se chama Entre a Infância Virtual e Real, né? Marcas e Transbordamentos, para a gente discutir um pouco aí a função e o lugar que o excesso de tecnologia, né, as marcas e os transbordamentos que o excesso da tecnologia tem aparecido para a gente, né, na clínica e no real da vida, que a gente tem sentido cada vez mais, né, o impacto aí e os efeitos desse excesso, né, que transborda. Então, Você me fez lembrar de uma experiência. Posso falar? claro. Posso lembrar? Eu lembro que eu gosto muito desse exemplo, e aí eu não sei, talvez não sei se eu posso falar o nome dela, mas uma ex-aluna muito querida esteja até assistindo, né? Ela levou uma afilhada para assistir uma aula, né? Sim. Que é uma coisa que eu amo, né? Assim, eu amo quando eu tô dando aula e alguém traz uma criança. Eu acho isso... E poder acolher isso. Eu lembro de uma aluna que voltou a estudar com uma bebezinha de colo e eu segurava e cuidava da bebezinha para que ela pudesse fazer os trabalhos, enfim, estudar. Eu acho isso muito potente, né? A gente acolher as crianças nos espaços, ao invés de proibir que as crianças partilhem, né? E ela levou. E ela sentou, colocou o celular no colo e ali ela ficou. E eu fui até lá e disse para ela que não, que a afilhada dela era super bem-vinda na sala, mas sem o celular, né? Eu vou falar para lá para contar o exemplo. Uhum. E aí, e ela ficou no embate ali comigo, não, professora, ela não vai ficar quieta, ela devia ter uns 2 aninhos. E eu bati o pé que não, que para ficar ali na sala seria sem o celular. E convoquei aos alunos que abrissem as mochilas, né? E cada um tirou mulher, né? Gente, mulher tem cada objeto na bolsa que até Deus duvida. E apareceram vários objetos, né? Canetinha grossa, canetinha fina, biscoito, água, chocolate. Ofertamos, né? Deixamos aqueles objetos espalhados e liberamos a criança na sala de aula. Eu dei aula, né? Foram 2 tempos de aula direto, super tranquilo. No final, é óbvio, né? Ela estava toda rabiscada, suja, molhada, né? Mas aí eu queria que você pensasse comigo o seguinte. Pensa na cosquinha que faz um lápis fino, na cosquinha que faz uma canetinha de ponta grossa, né? Como ela foi experimentando no corpo, amassar um biscoito de maisena, colocar água e fazer uma papinha, né? Ela foi experimentando todas essas sensações ali. Agora você imagina se ela tivesse ficado quase 2 horas sentada, só olhando para uma luz colorida, né? E mais nada. Eu amo esse exemplo, porque é um exemplo real e ele traz aí o lugar que a gente dá, que a gente pode dar para a criança. Porque uma criança, ela não se narra sozinha, ela não tem essa... Gente, tem adultos que procuram uma clínica. Vera, eu não aguento mais, cara, eu tô capturado por isso aqui, eu tô me atrapalhando, eu tô usando mais, eu já excluí e volta. O adulto traz essas narrativas de sofrimento na relação com o celular. É quase que injusto, né? Porra, como é que Quase não, é injusto. Como é que a gente vai achar que a gente vai dar um celular numa mão de uma criança de 1 ano e que ela vai fazer uma gestão disso daqui, né? Esses dias uma senhora virou para mim e disse assim, meu neto quando era pequenininho vinha aqui, brincava, narará. Agora ele não quer mais, agora só quer saber de celular, mas tá ótimo, porque tá falando inglês que é uma beleza. Qual a idade do seu neto? 3 anos.
Não é? Será que é da língua do inglês que ele precisa? Ou é de uma outra linguagem que a criança precisa aos 3 anos, sabe? Uhum. Então, a gente tem muita coisa para pensar. Então, o meu curso, ele vai passar por aí. Não é um espaço onde você vai encontrar respostas. Se quer respostas, não vem para cá, porque não vai encontrar respostas. Vai sair com mais perguntas, porque acho que é disso que a gente precisa, né? A gente precisa se perguntar. Exato. E a gente precisa ter essa capacidade de pensar sobre. Pensar sobre, porque quando a gente deixa na alienação, a gente deixa no ponto morto, a gente pode chegar a resultados desastrosos, Vera. A resultados desastrosos, porque, olha só, eu, por exemplo, eu fico pensando, às vezes, como que a gente já chegou num estado onde boa parte do mundo civilizado aceitava a escravidão de outros seres humanos, entendeu? Escravizar pessoas. E aí eu fico pensando também, gente, como que a gente chegou em estados... Então, como que as alienações coletivas já permitiram que a humanidade foi tão para as bordas, assim, dos desejos e tirou a gente do centro, entendeu? Porque o ser humano central, essencialmente, é bom. Quando ele está errado, ele em algum lugar na sua cabeça, ele se convence que estava certo. Ah, e aí normalmente os argumentos têm relação com o ego. Ah, não, quero o melhor para minha família, eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para minha comunidade, para o meu país, para minha raça, e vai inventando camadas sobre camadas de ego, para tentar justificar o que algo dentro de nós sempre disse que não está certo, entendeu? Isso é muito... E que tá, Tomás, a gente não tem como falar desse lugar, né? Assim, para esse sujeito, por exemplo, que tem essa capacidade de pensar sobre isso, se a gente pensar, vamos lá, né? No efeito já que você está falando das massas, você tem ali um grande líder, né? Que vai fazer essa função e torcida organizada, né? Pra gente não fazer muita polêmica, por exemplo, com política, né? Torcida organizada. Então, você tem ali um sujeito que ele desaparece na massa. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E ele porque ele tem ali esse desejo de fazer isso mesmo, de matar, de machucar, mas ele não banca fazer isso, né? Assim, ele não vai fazer isso ali de no cara singular. limpa. Então ele vai para a massa aonde ele desaparece. Então não é ele. A torcida, né? É o grupo. Você me fez lembrar do Anel de Giges, né? Que é uma historinha que eu já contei aqui, mas sempre vale, através dessa história de Platão que surgiu a história do Senhor dos Anéis. Deixa eu só fechar meu pensamento. Então, por exemplo, quando perguntaram para uma pessoa que colocava os judeus na câmara de gás. Por que você faz isso? Ah, porque eu estou trabalhando, né? Então, assim... Foi a desculpa de todo mundo. Então você só some recebendo ali. ordens. Você some ali. Você tá ali fazendo fazendo um papel, né? Você não se implica. Qual é a tua participação nisso? Uhum. Essa autoavaliação, ela é um pouco mais difícil, assim, né? O exemplo do Anel de Giges, que baseou a história do Senhor dos Anéis, é o seguinte: teve um terremoto lá, um tremor de terra, e um pastor de ovelhas, ele achou um túmulo de um guerreiro. E aí, na mão desse guerreiro tinha um anel. Ele pegou esse anel e aí, durante uma reunião de pastores, uma quermesse da vila, ele girou o anel e ficou invisível. Uhum. E aí ele percebeu que ele tentou de novo, e todo mundo, cadê Giges? Ele percebeu que ele tinha agora a habilidade de se tornar invisível. Aí Giges foi lá, conquistou a esposa do rei, usando a invisibilidade, envenenou o rei, e mostrou para ela o quanto eles podiam ganhar com aquela habilidade dele, e, enfim, cometeu várias atrocidades, tá? E aí, sendo que Giges sempre foi uma pessoa boa dentro da comunidade, aparentemente boa. Então, uma das questões que eu sempre pergunto é: melhor ser bom ou parecer bom? Aí todo mundo acredita que é melhor ser bom. Mas dentro de uma
por trás de uma máscara, por trás de uma máquina, você vê isso, pessoas através das redes sociais ali sumindo, você vê até no trânsito, vestiu aquela máquina, vou desrespeitar as pessoas, vou avançar sinal, enfim. Humberto Eco fala que a internet deu voz aos idiotas, que é um pouco isso que você está falando. Então, para você, eu não digo, mas lá na internet eu te ataco, eu faço, eu aconteço. E normalmente, esse atacar, fazer, acontecer, está relacionado aos excessos. Quem está no centro, quem pratica as virtudes, não vai necessariamente aproveitar desses artifícios. Então, hoje, dentro da sociedade, é considerado bom, por exemplo, é considerado bom a gente se relacionar, é contra a lei se relacionar com menores de 18 anos, por exemplo. Aí um monte de gente julga quem... Aí, de repente, passou para a lei 15 anos. Essas pessoas vão continuar julgando, Será que a gente não tem um monte de pedófilo em potencial que só se apegam à lei? Entendeu? Ou qualquer outra coisa que esteja relacionado à nossa aparência do bom hoje e a gente não tem uma capacidade de entender. Para mim... a gente tem que ter essa autoavaliação e a lei é uma tentativa de impor o que é certo. Mas, às vezes, de acordo com Platão, né, principalmente... Aliás, de acordo com Platão, não, é complicado, porque Platão fala muita coisa sobre tudo. Mas a voz da razão é Sócrates. Eu entendo a lei, em alguma medida, como um interdito, né, Tomás? Assim, por exemplo, a gente vem de uma geração aí que algumas crianças apanhavam muito, assim. Eu lembro, na minha infância, assim, de várias amigas chegando na escola, marcadas mesmo, assim, machucadas, assim. Tive algumas amigas que apanhavam muito na infância, né? Era quase que comum essa coisa de levar... de apanhar com vara de goiabeira, né? De apanhar com cinto. Vara de marmelo. Enfim, isso era algo comum. Vem Sim. a lei e fala assim... Não pode. Não pode, né? Então, a gente tem aí a lei, acho que da palmada, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome. A lei é um interdito. Isso deu um novo lugar para a criança. Porque o adulto que faz isso, né? Você pergunta para um adulto desse, eu já ouvi. Mas por que você fez isso? Porque é meu filho, eu faço o que eu quiser. Não. Não é porque é teu filho que você pode fazer o que você quiser, né? Então, a lei, ela interdita, ela tira a criança desse lugar do gozo do outro, né? De que é meu filho, eu vou fazer o que eu quiser. Então, a lei, para mim, ela tem essa função, assim, a forma como a gente vai usar a lei, a forma como a lei vai... Mas você concorda que a lei, às vezes, ela pode ser feita para o bem do mais forte, né? Sim, não. Então, Concordo, mas como é contraditório, né? Porque ela também tem a função de interdito. Eu lembro que... eu lembro assim no livro Apologia a Sócrates, que ele está sendo condenado à morte, né? Antes dele ser condenado, ele fala, gente, eu jamais vou deixar de ensinar o que eu ensino. E eu tenho muita consciência do que eu faço que é certo ou errado. Se for para eu morrer agora, beleza, mas não é a primeira vez que o governo quer me matar. Quando tal governo ditador entrou, me pediram para... E Sócrates era um soldado. Ele era até um soldado relativamente admirado nos tempos. Eu acho que todo ateniense era soldado em determinado período, né? Mas eles falam de Sócrates, Fedro fala de Sócrates como se o cara ficasse descalço, sem camisa, pensando sozinho por horas, e os soldados ficassem olhando como que esse homem aguenta o frio e tudo, e ele... tivesse várias questões e tal, e apesar dele não ser uma pessoa forte fisicamente e tudo, ele tinha muita resistência e tal. Aí falam que em um determinado momento, como serviço público, pediram para ele pegar tal pessoa para matar, ele com outros 4. Ele se recusou, os outros 4 foram, eles mataram. Ele ia ser morto por ter se recusado a matar uma pessoa. Se ele fosse alemão, tadinho, Sócrates não ia ter durado o primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, porque ele... É claro que ele não ia admitir as atrocidades que aquelas batalhas fariam. Então, ele fala sobre essa autoconsciência, mesmo que o governo pediu, né? Não, eu tenho consciência de fazer o que é certo ou não, independente do que me peçam. E eu estava pronto para morrer naquele momento. Eu só não morri
porque outra ditadura pegou em seguida, aquela ditadura não perdurou, logo eles foram traídos e tudo. Então, assim, ele vai citando vários exemplos de que, gente, não importa o que está aqui, o que importa é a gente estar com a consciência em paz, a gente ser humano, tá? A gente ser humano. Aí, quando eles falam sobre tudo que Sócrates ia falando, ele se compara como uma espora de um cavaleiro. Ele falou assim, olha, eu sou a espora que fica cutucando a barriga de vocês, porque vocês, atenienses, essa cidade é um cavalo gordo, preguiçoso, entendeu? Se não se movimentar, se não se mexer, a gente vai, vocês vão morrer de gordura, de falta de movimento. Então, ele tinha um pensamento que incomodava as pessoas. E é isso. Quando a gente percebe o nosso governo, hoje, a gente vai ver o governo de anos atrás, onde a escravidão de seres humanos era permitida. A gente vai ver sobre isso, a gente acha um absurdo, mas em algum momento isso foi socialmente aceito. Hoje a gente vê a morte de uma baleia como algo absurdo, mas no período barroco ela iluminou cidades. Só existia teatro porque tinha óleo de baleia para iluminar tudo ali. Então, quando que a gente pode despertar a autoconsciência? Hoje, por exemplo, eu fico pensando no problema do lixo. Eu falei, daqui algumas centenas de anos, o que a humanidade vai achar? Como que a gente achava normal produzir coisas que demoram 5.000 anos para se decompor e jogar como descartável? Sabe? Então, ter a habilidade de refletir sobre as coisas é algo inerente do ser humano, que quando a gente deixa de exercer esse privilégio, a gente se aliena. Entendeu? Acho que a poesia, ela faz muito bem essa função. Assim. Eu penso um pouco isso, assim. Eu acho que o poeta, ele se antecede, assim, né? Ele faz a gente pensar sobre essas questões que talvez a gente se acostume, né? Enquanto sociedade, e vá tocando a vida como se eu não tivesse eu não tenho implicação com isso, né? Assim, que é isso, assim. Aí você falou do lixo, eu fico pensando, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Tomás? Porque eu percebo algumas pessoas, assim, sofrendo até porque produzem lixo, né? Enquanto uma pessoa, assim, né? E tentando trazer consciência. Eu sou uma pessoa que eu tenho consciência sobre o meu lixo. Eu faço compostagem, né? Mas eu penso, caramba, e no lixo de um hospital? E no lixo do shopping de um dia, né? Assim, a gente tá aí de um jeito, assim, que como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer com isso? Eu tenho até algumas políticas sugestões. Públicas, né? Mas a gente vai entrar no lixo agora ou a gente vai continuar? Não, A gente vai e vem. Eu tenho umas sugestões do lixo, até que gostaria que depois a gente pudesse falar brevemente sobre esse assunto. Tá? Vamos falar, então? Podemos. Então, peraí. Dá uma pausa aí, Juliana, que falta 10 minutinhos para fechar. Acabar? Não, para fechar o estacionamento. Ah, tá. Então, vamos resolver. O Luizão não apareceu ainda. Vamos só resolver isso para a gente continuar. Não vai ficar muito longo, Tomás? Acho que a gente pode encerrar. A gente tem pode uma marcar. hora e meia agora. Quanto tempo de gravação? 1 hora e meia. 1h40. Você quer encerrar em 5 minutinhos e correr lá? Acho. Então, acho que a gente pode, de repente, marcar um outro momento para falar do lixo. Pô, já me veio tantas ideias aqui que a gente pode, pelo menos uma vez por mês, se encontrar para falar. Então tá bom, então vamos continuar. Então, a solução do lixo, o que eu tinha pensado é o seguinte: qualquer governante que for pensar um pouco sobre o problema do lixo vai perceber que para o lixo virar resíduo tem que sair limpo da casa das pessoas.
qualquer um que for pensar, não tem como a gente sair limpando sujeira dos outros com chorume, tá? Então, para a gente resolver o problema do lixo hoje, eu acredito que uma campanha de cerca de 2 meses, levando as crianças da escola, mesmo que não saiam do caminhão, num aterro sanitário, para eles terem noção de para onde vai o nosso lixo, qual é a responsabilidade deles como ser humano levando lixo, fazendo campanhas com os agentes da limpeza, que são atletas, que são fortes, que correm atrás daquele caminhão, junto com o caminhão, para deixar nosso estar melhor. E a gente partindo das crianças, uma campanha massiva com as ferramentas que a cidade tiver, em cerca de 2 meses a gente educa a população a lavar o lixo e entregar isso de forma limpa. A gente precisaria ter só uma lixeira diferente para o vidro. Porque aí, com qualquer esteira, você monta uma campanha, uma associação que se paga separando aquele lixo. Então, as pessoas dentro de uma cooperativa vão ter mais renda, vão ter trabalho, vão ter tudo. E só tirar o vidro para essas pessoas não machucarem. E tem que sair limpo de casa. E o principal é ter, levantando a moral dos agentes da limpeza, a perspectiva da sociedade, de como a gente vê essas pessoas tão importantes para o nosso estar, eles terem o direito de recusar de levar aquele lixo. Há uma semana, a pessoa volta para dentro de casa com lixo, vai ter que lavar tudo e colocar, porque a gente, querendo ou não, a gente prefere parecer ser bom do que ser bom. Você me fez lembrar da pesquisa de mestrado e de doutorado, eu esqueci o nome dele, talvez Fernando, sobre os garis, né? Ele era uma pessoa ativa na universidade e pensando sobre essa questão do trabalho, do lugar que o trabalho ocupa, né? Porque aí você tocou num ponto que é um ponto que me toca, né? Essa coisa do trabalho, o lugar do trabalho também. Ele se vestiu de gari, né? E ficou com os garis, e ficou trabalhando com os garis, porque essa era a pesquisa dele de mestrado e depois de doutorado, né? E você acredita no que aconteceu? Você vai duvidar. As pessoas não reconheciam mais ele. Ele se tornou, você falou do anel? Invisível. Você falou do anel que tornou o sujeito invisível? No caso, ele foi o uniforme de gari que tornou ele invisível. Ele deixou de ser aquele pesquisador, né? E se tornou invisível. Então, eu lembro que há pouco tempo atrás, eu ouvi isso muitas vezes. As pessoas jogando lixo na rua dizendo, se eu não jogar lixo na rua, não tem trabalho pro gari, né? Eu já ouvi isso então, também. a gente tem muita coisa para mexer, né, Tomás, assim, nesses lugares. É o que eu tô falando. Quando a gente tá errado, normalmente a gente quer se justificar que tá certo, porque a gente quer ser bom. Se a gente não é... Eu não sei se a gente quer ser bom não, tá, Tomás? Eu não sei não. Eu acho que a gente tá ficando no final e que a gente pode se fazer essa pergunta. Será? Eu não sei. Eu não sei. Então, tá bom. Olha, pessoal, hoje esse programa foi um prazer ter conversado com a Vera. A Vera é uma pessoa que realmente acrescenta muito. Com certeza não vai ser a primeira vez, não vai ser a única vez que você vai vir aqui. Você vai voltar. A gente ficou um espaço para a gente continuar esse papo. E é isso. Vamos se atentar, vamos olhar para dentro, vamos pensar qual é a nossa implicação, né? Assim, a minha implicação nisso que eu me queixo tanto, né? Eu falo para você, ser humano, se você se sente perdido, se você se sente desamparado, se você se encontra sem um norte, procure uma terapia que vai te ajudar. Tomás, deixa essa palavra aí, se sente desamparado, eu preciso só, a gente tem um minutinho, meio, rapidinho claro, aqui. É o seu carro que tá lá no estacionamento. Verdade. Qualquer coisa te deixa em casa, a gente pega amanhã. Essa questão do desamparo, né, assim, se você se sente desamparado, o desamparo, ele é primordial. Lembra do bebê, pedaço de carne? Todos nós, essa é a condição do humano, nós somos seres desamparados, né? Nascemos, desamparo ele tá aí, né? Um bebê de elefante nasce e sai andando. Nós, bebês de humanos, precisamos de um longo período de alguém nos dando um lugar no próprio desejo para cuidar da gente. Obrigada. Por nada. Gente, muito obrigado, Vera. Muito obrigado pela audiência, quem ficou com a gente até agora. Eu estou muito feliz em estar fazendo esse programa.
De agora para frente, a gente vai fazer quinzenalmente, pelo menos até o começo do ano, são muitas tarefas até janeiro, então até o começo do ano a gente vai fazer quinzenalmente esse podcast e eu espero contar com a audiência de vocês a cada semana, tá bom? Tchau, Vera, muito obrigado, meu amor. Um abraço, Valeu, até mais, um obrigada. abraço. Tchau, tchau.